Fala pessoal, tudo bem? Na minha reflexão ao volante de hoje, eu quero falar sobre um artigo que a minha aluna Ludivane Marinho, ela publicou junto comigo, foi o tema do TCC dela, sobre a lei de alienação parental como um fator de silenciamento das mulheres e crianças vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Foi um trabalho primoroso que a aluna fez e eu tenho muito orgulho desse trabalho. E nós publicamos esse artigo e o link dessa publicação para quem queira ler, tal como algumas informações técnicas a respeito da lei, para vocês poderem checar também o projeto e sua exposição de motivos que diz respeito à nossa discussão. Eu vou deixar aí nos comentários. Bom, com relação à lei de alienação parental, ela é uma lei que pune o genitor alienador, que é aquele genitor que cria uma imagem negativa do outro cônjuge, ou melhor, do outro genitor com a criança, com o menor, fazendo com que o menor gere contra esse outro genitor uma relação de animosidade. De fato, a alienação parental é uma prática odiosa, que não deve ser praticada. Entretanto, a lei, como ela foi elaborada, ela passou a ser utilizada pela defesa principalmente dos homens praticantes de atos de violência, de atos de abandono, de atos de abuso sexual contra menores ou contra a esposa, começou a ser usada como defesa contra essas mulheres que denunciavam, e elas adquiriam a pecha de alienadoras, certo? Essa lei foi produzida no Legislativo brasileiro seguindo a teoria de Richard Gardner. O Richard Gardner, ele era um psiquiatra que elaborou essa teoria de que a prática da alienação parental, quando repetida e sob determinada intensidade, gera na criança uma doença conhecida como síndrome da alienação parental. Essa síndrome da alienação parental, segundo Gardner, consistia em a criança adquirir falsas memórias de que o genitor que não detém a guarda, a custódia da criança, praticou contra ela algum ato de assédio, abuso, agressão, etc., falsamente. Isso seria uma mentira do genitor alienador, e isso seria implantado na criança mediante a prática de alienação parental como uma falsa memória. Ocorre que a comunidade internacional científica nunca reconheceu essa doença, ela não consta nos cadastros de doenças internacionais e não consta, ela não é amplamente aceita pela comunidade médica, pelo contrário, ela é refutada, certo? Então não há evidências científicas da existência dessa síndrome. Porém, apesar de não haver evidências científicas da existência dessa síndrome, o Legislativo brasileiro, na exposição de motivos do projeto de lei que gerou a lei de alienação parental, utilizou-se dessa justificativa, falando que a alienação parental gerava o adoecimento da criança com a síndrome de alienação parental. Aqui eu não vou questionar que a alienação parental gere, de fato, consequências psicológicas.
e nem vou negar a existência da alienação parental. Mas, quando falsamente usada pela defesa de genitores que praticaram abusos sexuais e violência doméstica, a alegação de alienação parental está servindo nas varas de família como um fator de desacreditação das vítimas desse abuso. E nessas varas de família tem se dado crédito à afirmação do homem de que se trata de alienação parental, muito mais do que se dá crédito à mulher e, eventualmente, à criança que se diz vítima de abusos sexuais ou violência. O que acontece é que esse crédito maior ao homem é fruto da nossa sociedade machista, né? Então, hoje em dia, você não precisa se esforçar muito para entender que toda a vida da mulher é menos valorizada do que a do homem, né? Se a mulher quer ter uma prática de livre sexualidade, ela é considerada imoral, ao passo que o homem é considerado um garanhão, um cara que é pegador de muitas mulheres e é até felicitado pelos pais, certo? A jovem adolescente é incentivada a atrasar cada vez mais a sua iniciação sexual, enquanto o jovem adolescente é incentivado a ter cada vez mais cedo a primeira experiência sexual, e assim sucessivamente. Então esse machismo estrutural, né, que permeia a sociedade brasileira, os filhos são criados para serem pegadores, comedores, etc., e as filhas são criadas para serem recatadas, donas de casa, mulheres de família. Isso faz com que a nossa sociedade ela dê mais crédito ao homem do que à mulher quando se trata de uma divergência desse naipe entre eles. Então eu estava querendo só introduzir essa discussão e convido vocês a ler esse artigo, porque a minha aluna Ludivane, ela conclui que a lei de alienação parental, ela consiste numa forma de desacreditar mulheres e menores vítimas de violência sexual e doméstica. E mais, há entidades que buscam, devido a essa interpretação, a revogação integral dessa lei. O que teve de avanço, que eu mencionei a partir do início do governo Lula para cá, é que houve uma alteração legislativa iniciada com a iniciativa do Poder Executivo, de que em casos de suspeita de violência doméstica e assédio sexual, vai haver suspensão acautelatória, ou seja, cautelar, das visitas ao genitor, até que se elucide os fatos. Ou seja, você não vai mais considerar que ambas as partes são igualmente dignas de crédito ou desacreditar uma parte em detrimento da outra, mas por proteção aos menores não vai permitir que haja visitas, né, não supervisionadas do suposto agressor aos filhos, tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Se puderem ler um artigo, vou deixar o link aí, e rendo aí as devidas homenagens à Ludivane, que fez esse trabalho fantástico. Grande abraço a vocês todos e muita paz a todos. A gente se vê oportunamente.